Paz do Senhor Jesus, sejam mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical. Canal José Carlos Marcel, para mais leitura diária da lição 3. A lição 3 tem o tema As promessas de Deus para a igreja. Que da mesma forma que Deus tem promessa para Israel, Deus tem promessa para a igreja. 4 trimestres de 2024 nós estamos estudando, tem o tema Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Se o Senhor prometeu algo a você, Ele vai cumprir. Não no seu tempo, mas no tempo de Deus. No tempo e na hora certa. Porque tudo está dentro do controle de Deus. E Ele faz da forma que lhe apraz. Amém? Quero aqui agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui no canal José Carlos Marcel. Dizer a você muito obrigado. Continue curtindo nossos vídeos e comentando para que o YouTube recomende o nosso canal cada vez mais. Quero agradecer a você que se inscreveu recentemente no canal. Dizer a você muito obrigado. Curta nossos vídeos, comente, se for possível, compartilhe ele com mais alguém. Quero também agradecer a você que ainda não é inscrito no canal, mas tem assistido nossos vídeos. Se for possível, se inscreva para nos ajudar. Se inscreva para que esse canal possa crescer, que nós possamos alcançar o maior número de inscritos no canal. Amém? Nossa leitura diária de hoje se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1 a 4, que tem como epígrafe: a igreja é o rebanho de Deus, né? Porque a igreja é o rebanho de Deus. E quem pagou o preço pela igreja foi quem? Jesus Cristo. Então a igreja é dele. Não é do homem. O homem é só um administrador que está tomando conta, administrando os bens do seu Senhor, que é Jesus Cristo. Essa epígrafe do capítulo 5 de 1 Pedro diz assim: os deveres dos anciões e dos jovens, humildade e vigilância. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1 a 4, diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e também testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Veja que no verso 2, Pedro deixa bem claro, né, que é para apacentar o rebanho de Deus. O rebanho não é do homem. E ainda mais, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, usurpar, né, o rebanho, mas de ânimo pronto. Verso 3, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. O líder, o pastor, ele tem que ser o exemplo do rebanho. O rebanho tem que olhar para ele e ver Cristo na vida dele. Ele tem que ser exemplo. Verso 4, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Porque o sumo pastor ainda vai se revelar que é Cristo. E ele vai prestar conta de como ele cuidou do rebanho. Se ele tiver cuidado bem, vai ser abençoado. Mas se tiver cuidado mal, vai pagar o preço por aquilo que ele fez. Porque ele estava cuidando de uma coisa que não era dele. Era de Deus. Então ele tem que saber cuidar do rebanho. Com cautela, com sabedoria, com ânimo pronto. Não por torpe ganância, não querendo usurpar a ovelha do rebanho, usurpar a gordura do rebanho, né? Não querendo ter lucro, tomando conta do rebanho. Pelo contrário, ele deve cuidar e ser voluntarioso para servir ao rebanho, não querer usurpar do rebanho. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 4, nos ensina que o papel dos líderes na igreja é cuidar do rebanho de Deus com um coração voluntário, servindo como exemplo de humildade e amor. Tá vendo? Ele deve fazer isso, servir com coração voluntário, estando sempre pronto para servir o rebanho. Com humildade e amor, porque o rebanho não é dele, o rebanho é de Deus. Pedro nos lembra que os apóstolos, o pastoreio não é um caminho para ganho pessoal ou para exercer poder. Tá vendo? Tomar conta de um rebanho não é para ganho pessoal, não é para enriquecer. É só cuidar. Ainda tem mais. Ou para exercer poder, não. Ele não tem poder para nada, o poder de Deus. Ele está ali só administrando o rebanho, cuidando do rebanho. Porque um dia ele vai prestar conta por esse rebanho. Porque o rebanho não é dele. Mas é uma responsabilidade de servir
ao povo de Deus com dedicação, visando a glória futura em Cristo. Porque aqueles que cuidam bem do rebanho, Cristo vai galardoar ele. Mas aqueles que estão querendo só usurpar do rebanho, maltratar o rebanho, exercer poder sobre o rebanho, esses vão pagar um grande preço. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, verso 12, vai dizer o quê? Que cada um de nós vai tomar conta de si mesmo a Deus. Então, quem toma conta de rebanho tem que ter cuidado, porque um dia ele vai prestar conta desse rebanho, né? Ele vai prestar conta. E todos nós vamos ter que prestar conta perante Deus, mas aqueles que exercem autoridade, que exercem cargo, esse é que tem maior responsabilidade ainda. Por quê? Porque ele vai prestar conta. E sabendo que a prestação de conta, né, Deus vai exigir dele algo. Por isso daí, Romanos 14, verso 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Tá vendo? Então, se ele cuidou bem do rebanho, Deus vai galardoar ele. Mas se ele cuidou de forma só querendo extrair algo do rebanho para benefício próprio, ele vai pagar o preço. Então os líderes têm que entender que o rebanho de Deus não é dele. O rebanho é de Deus. A igreja é de Deus. Então ele tem que cuidar com coração voluntarioso e com amor. Porque ele está cuidando do que é de Deus. E Deus depois vai requerer dele aquele cuidado. Amém?